Como funciona um refrigerador? Refrigeradores são dispositivos que utilizam trabalho para retirar calor de materiais do seu interior, rejeitando-o para o ambiente. Isso significa que retiram o calor de uma fonte fria e o repassam para uma fonte quente. Esses aparelhos são muito utilizados no nosso cotidiano. Alguns exemplos são a geladeira, o ar-condicionado e o freezer. Mas como o funcionamento dos refrigeradores é viável se o calor tende a fluir naturalmente do corpo mais quente para o mais frio? É simples. Para que o refrigerador funcione, é necessário que seja realizado o trabalho sobre ele, o que é feito pelo compressor. O funcionamento dos refrigeradores baseia-se em 3 princípios. Primeiro, o calor transfere-se dos corpos mais quentes para os mais frios. Segundo, a pressão é proporcional à temperatura. Assim, ao reduzir a pressão, também se reduz a temperatura. Terceiro, a evaporação de um líquido retira calor de um corpo. É o que sentimos, por exemplo, quando o álcool evapora sobre a nossa pele. Partes principais de um refrigerador: compressor, condensador, tubo capilar e evaporador. Compressor. O compressor comprime e aspira o vapor superaquecido proveniente do evaporador, aumentando a sua pressão e, consequentemente, sua temperatura. Condensador. Trata-se de uma serpentina externa localizada na parte de trás da geladeira, no qual o vapor se liquefaz, e que é responsável por liberar calor para o ambiente. Basicamente, ele transforma o vapor em líquido. Tubo capilar. É o responsável por diminuir a pressão do vapor do fluido. O líquido subresfriado flui através dela e é descarregado na forma de uma mistura de líquido e vapor. Este componente funciona como uma restrição na tubulação, que causa uma queda na pressão do fluido. Evaporador. A mistura entra no evaporador, onde irá receber o calor. Ao receber esse calor, o restante do fluido no estado líquido evapora, iniciando-se assim um novo ciclo. Ciclo sem fim que nos guiará. Qual é a diferença entre o freezer e uma geladeira? A principal diferença entre o freezer e uma geladeira está na temperatura em que os dois equipamentos trabalham. A geladeira sempre opera com temperaturas acima de 0 graus, que é o ponto de congelamento, e pode ser ajustada entre 1 grau e 7 graus. Já no freezer, as temperaturas são abaixo de zero, podendo atingir entre menos 14 graus e menos 25 graus. O freezer funciona como refrigerador, porém possui um evaporador que mantém a temperatura no seu interior, próxima dos menos 20 graus. Possuindo um compressor mais potente e comprime uma maior quantidade de substância refrigerante, o que permite que o condensador troque maior quantidade de calor com o meio ambiente. Qual a diferença entre uma geladeira e um ar-condicionado? Da mesma forma que os refrigeradores, os condicionadores de ar são máquinas térmicas que transferem o calor de uma região fria para uma mais quente. O ar frio e o uso de eletricidade são os traços principais compartilhados pela sua geladeira e seu ar-condicionado. No ar-condicionado, o ar ambiente passa por um filtro que retém o pó e a umidade neles contidos, e após filtrado, entra em contato com a serpentina onde é resfriado, retornando ao ambiente através de um ventilador. Realidade: ambos funcionam da mesma maneira, praticamente igual. Da mesma forma que o refrigerador, a troca de calor se dá por convecção. Tanto na geladeira quanto nos aparelhos de ar-condicionado, o frio é conseguido por meio de um gás, chamado de gás refrigerante. Este gás é bombeado por um compressor, o chamado motor da geladeira. Este compressor é acionado por um motor, que pode ser elétrico, no caso das geladeiras e ar-condicionado doméstico, ou impulsionado pelo movimento de motor a combustão. Este é o caso dos aparelhos de ar-condicionado dos carros, onde o motor do carro aciona o compressor por meio de correias. Qual gás é utilizado nas geladeiras e por que o freon foi substituído? O gás mais utilizado é o tetrafluoretano. A substituição ocorreu pois o gás freon 12 gerava CFC,
o que faz muito mal para a camada de ozônio e propiciava o agravamento do efeito estufa. Por isso, foi proibido em vários países do mundo. O tetrafluoretano é um gás menos tóxico e que não produz CFC. Para que serve a grade que fica atrás da geladeira e por que esquentam? É muito comum ver as grades de trás da geladeira sendo usadas para pendurar roupas para secar, mas na verdade elas são dutos, por onde passa o fluido que tira o calor do eletrodoméstico e dissipa no ar. Por isso elas esquentam. Como é possível a geladeira desligar sozinha? O controle de ligar e desligar é feito pelo termostato. Essa peça funciona como um termômetro que, quando a temperatura do interior da geladeira aumenta, aciona um mecanismo que faz com que a geladeira ligue. Ao contrário, quando a geladeira está ligada por algum tempo e a temperatura cai, o termostato identifica a queda da temperatura e desliga o motor da geladeira. Qual é a história da geladeira? A geladeira foi criada em 1856, quando uma fábrica australiana de cerveja contratou James Harrison para criar um sistema de refrigeração para seus produtos. O aparelho foi criado a partir da compressão de vapor, uma técnica semelhante já utilizada em 1854 pela indústria de carnes dos Estados Unidos. Após aperfeiçoar o aparelho, especialistas norte-americanos criaram em 1866 um sistema de refrigeração de frutas e legumes. A primeira geladeira doméstica surgiu em 1913, com o nome de Dowmary, Domestic Electric Refrigerator, nos Estados Unidos. Em 1927, o eletrodoméstico começou a se tornar popular graças ao lançamento da Monitor Top, da empresa General Electric.